Olá, meu nome é Fabiana Borchio, sou advogada e estudante de enfermagem da UFMG. Apresento o artigo Direito à Saúde, Racionalidade e Judicialização, uma revisão integrativa da literatura de 1988 a 2020, publicado em novembro de 2021 pela Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, uma revista trimestral de acesso livre destinada a difundir a produção acadêmica no campo do direito sanitário. Ela é publicada pelo Programa de Direito Sanitário da Fundação Oswaldo Cruz. As lutas da sociedade civil organizada brasileira, que ganharam força nas décadas de 70 e 80 como enfrentamento aos abusos da ditadura militar, culminaram na promulgação da Constituição Federal de 1988. Com isso, foi reconhecido o direito à saúde como direito social de cidadania. É a saúde como direito. Criou-se, então, o Sistema Único de Saúde. Porém, decorridos mais de 30 anos da garantia constitucional do direito à saúde, é enorme a quantidade de ações judiciais em busca da concretização dessa garantia. Isso é denominado judicialização da saúde. Essa necessidade de buscar, junto ao Poder Judiciário, uma demanda em relação à saúde, quando lhe é negado. A judicialização da saúde no Brasil começou ainda na década de 90, através de demandas pelo fornecimento gratuito de medicamentos para o combate ao vírus da imunodeficiência humana. O Judiciário, em um primeiro momento, na década de 90, julgava improcedente tais demandas, tendo como justificativa o princípio da separação dos poderes. Segundo esse princípio, um poder não pode interferir nas atribuições do outro poder e políticas públicas de saúde não seria uma atribuição do judiciário. Em um segundo momento, iniciado em 2000, o judiciário passou a reconhecer o direito à saúde como princípio relacionado à dignidade da pessoa humana e como parcela do mínimo existencial, direitos assegurados constitucionalmente. Dessa forma, passou a deferir indiscriminadamente as demandas dos usuários do SUS. O problema é que deferimentos indiscriminados promovem gastos irracionais, perda da capacidade do Estado de administrar compras e, principalmente, prejuízos à lógica do sistema ao induzir novos gastos e a criação de um atendimento ao cidadão absolutamente diverso do estabelecido pelas políticas públicas. Em meados da década de 2000, os tribunais superiores começaram a superar a ideia de que o direito à saúde significaria um direito a tudo, o que culminou com a audiência pública de 2009, no STF, que levou à estipulação de critérios mais claros para a racionalização da prática judiciária do direito à saúde. O judiciário é baseado em 3 instâncias. Nas instâncias inferiores, os magistrados precisam seguir os critérios determinados pelos tribunais superiores. A questão é saber se tais critérios estão sendo respeitados por esses magistrados. Diante disso tudo, o artigo visou descrever as principais causas e consequências do aumento exponencial da judicialização do direito à saúde no Brasil. Para isso, foi feita uma revisão integrativa da literatura sobre a judicialização no SUS através de uma busca dos estudos no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde em março de 2020. Após critérios de exclusão e inclusão, selecionamos 43 artigos com publicações de 2005 a 2018. Quase 70% dos artigos trataram diretamente o assunto medicamentos e apontaram os seguintes tipos de demandas: solicitações de medicamentos que constavam nas relações oficiais de medicamentos do SUS e que foram negados ao usuário devido às deficiências da gestão da assistência farmacêutica, solicitações de medicamentos que não estavam previstos nas listas do SUS devido à falta de comprovação da eficácia ou segurança para o paciente, sem registro na Anvisa, e solicitações de medicamentos que não constavam nas listas do SUS,
mas tinham alternativas terapêuticas aprovadas e previstas em seus protocolos. O restante dos artigos abordou questões em que os medicamentos não eram o foco. Estudou, por exemplo, a relação defeituosa entre os poderes, a falta de critérios, a audiência pública da saúde em 2009, o papel do judiciário na garantia do direito à saúde, como a judicialização pode ajudar a expor as falhas do sistema e como agem os tribunais superiores. Os principais motivos apresentados que explicam o fenômeno da judicialização se relacionam às deficiências da administração pública, devido à falha na gestão e ao subfinanciamento, às decisões judiciais que priorizam os interesses individuais em detrimento dos interesses coletivos, o que estimula o aumento da procura individual pelo judiciário, e a fragilidade do relacionamento entre os agentes envolvidos. O desconhecimento em relação às políticas de saúde também foi abordado, provocando a falta de racionalidade do judiciário e da gestão do SUS. Alguns artigos analisados levantaram a hipótese de supostas relações estreitas entre médicos e advogados com a indústria farmacêutica, tendo em vista a maior concentração desses profissionais em ações por medicamentos novos e mais caros. Isso sugere o aproveitamento pela indústria farmacêutica do deferimento indiscriminado das tutelas antecipadas, que muitas vezes desconsideram as políticas públicas vigentes e que a solicitação muitas vezes se fundamenta apenas genericamente no direito à saúde e no disposto nas prescrições médicas, que muitas vezes não possuem dados suficientes, sejam científicos ou do próprio paciente, e descumprem a Lei nº 9.787, de 99, que orienta a prescrição de medicamentos genéricos. A tutela antecipada é uma forma de possibilitar que o solicitante desfrute do seu direito antecipadamente, seja por urgência ou por evidência suficiente que demonstre a existência do direito. Ela antecipa os efeitos da satisfação do direito antes do término do processo em si. Então, o seu deferimento indiscriminado é, obviamente, prejudicial. Uma atuação muitas vezes desregrada do judiciário gera empecilhos para a concretização da justiça e pode ser prejudicial para a saúde do paciente, tendo em vista que existe a possibilidade do indivíduo, por exemplo, ingerir um fármaco que, na verdade, não é realmente eficaz para aquele tratamento. Outro ponto levantado na revisão foi que informações técnicas e solicitações de perícias muitas vezes são ínfimas nesses processos, em que a evidência científica deveria estar em primeiro plano. O estudo também constatou a inexistência de políticas claras para doenças raras, e a consequente sujeição do governo aos monopólios de distribuição e às patentes. Dessa forma, ocorre a mercantilização da saúde, com justiça e medicina sendo utilizadas para interesses privados. Importante destacar também o número relevante de demandas por leitos e procedimentos ou exames previstos nas políticas do SUS. Em 2009, o STF fixou parâmetros judiciais a serem seguidos em ações envolvendo o tema direito à saúde e, em 2015, defendeu que o direito à saúde somente é inteiramente efetivado quando o Estado cumpre a obrigação de assegurar a qualidade, mediante rigoroso controle científico dos medicamentos fornecidos aos pacientes. Entende-se a necessidade de vetar tratamentos meramente experimentais e que o direito à saúde precisa estar alinhado à técnica e submetido à ciência para que o amadurecimento de decisões judiciais ocorra de modo a suprimir a multiplicação das ações que causam a judicialização excessiva e desvirtuada. Todo o achado também evidenciou a necessidade da revisão da Política Nacional de Assistência Farmacêutica e na gestão do sistema, de modo a proporcionar a interação entre magistrados e gestores visando o propósito de efetivar o direito à saúde.
O que pode atrapalhar o começo dessa interação talvez seja a dificuldade de autocrítica, que dificulta a percepção dos próprios erros e limita possibilidades de aprimoramento. O resultado é a transferência de responsabilidades e a retroalimentação de um sistema em que o agente não admite as próprias falhas e reproduz os mesmos erros. É fundamental que os atores envolvidos se percebam como parte integrante de um todo e busquem uma constante capacitação através de cursos, debates, reuniões e quaisquer meios para aproximação do judiciário aos gestores do SUS, com a participação da Defensoria Pública, advogados, médicos e sociedade em geral, além de espaços para que isso ocorra com frequência. O estreitamento eficaz dessas relações produziria propostas e soluções extrajudiciais benéficas ao sistema de saúde, ao judiciário e aos cidadãos. A troca de experiências e conhecimentos, o estudo de estratégias eficazes para a atualização dos protocolos de tratamento e listas de medicamentos certamente reduziria a judicialização. Nesse sentido, acho interessante comentar sobre o estudo que Ascenz e Pinheiro desenvolveram nos anos de 2013 e 2014, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa teve o objetivo de analisar a interação e estratégias entre judiciário, profissionais da saúde e gestão na realização do direito à saúde em Lages e em Santa Catarina. Em 2012, foi criado o Núcleo de Conciliação de Medicamentos nesse município, tornando o judiciário mais proativo a partir da promoção de estratégias extrajudiciais e o desenvolvimento de projetos institucionais. De acordo com o artigo, inicialmente, a judicialização foi encarada como um problema administrativo pelos gestores. Em seguida, passou a ser vista como uma oportunidade de aprendizado mútuo entre executivo e judiciário, sinalizando que deveriam atuar preventivamente na resolução de conflitos e efetivação da saúde. Como resultado, estratégias eminentemente extrajudiciais de promoção, prevenção e recuperação da saúde foram desenvolvidas. Isso contribui para evitar sobreposições e racionalizar os gastos e investimentos, o estabelecimento de projetos institucionais, a redução de diversos conflitos colaterais decorrentes da dificuldade de acesso à saúde pública, maior contato com o paciente, maior integração dos usuários aos programas e medicamentos oferecidos pelo SUS e seu acompanhamento ao longo do tempo, integração entre os órgãos da saúde, municipal e estadual, com o paciente, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, o Ministério Público e o Judiciário, maior agilidade nos processos administrativos e judiciais e, finalmente, maior conscientização dos agentes políticos quanto às políticas públicas de saúde e a mudança de mentalidade para a construção do diálogo institucional entre executivo e judiciário. Ou seja, é um estudo que mostrou como a articulação realmente funciona na prática. Por isso, o ideal seria expandir essa interação entre os sistemas, tornando-a harmônica e efetiva em todas as localidades. Isso evitaria interferências prejudiciais à saúde financeira, preservando os princípios éticos que devem permear essas relações. A racionalidade é essencial para os ajustes necessários ao adequado funcionamento da engrenagem entre os sistemas jurídico e de saúde. É fato que o Poder Judiciário exerce um papel fundamental ao interferir quando o Executivo e Legislativo não proporcionam ou omitem o acesso a ações e serviços de saúde aos cidadãos. Porém, uma intervenção excessiva e irracional vem impactando de modo expressivo na organização e programação do SUS.
revelando a necessidade de articulação entre todos os atores envolvidos no processo: pacientes, médicos, Ministério Público, advogados, sociedade e, em particular, gestores de saúde e judiciário, para que possa se produzir, assim, uma linha de atuação que promova o direito à saúde para toda a sociedade, e não apenas para aqueles que obtiveram sentença judicial favorável. A concretização do direito à saúde somente será alcançada por meio do desempenho racional do Poder Judiciário e dos agentes do SUS. Para isso, é necessário aprimorar a gestão e agir para que as ações judiciais sejam fundamentadas por evidências científicas, do início, com petições e defesas bem instruídas por materiais científicos, ao fim, com decisões que respeitem as políticas de saúde e sejam voltadas ao cumprimento da razão e consequente justiça. Portanto, as normas do SUS, suas diretrizes e atos normativos estabelecidos pelo Ministério da Saúde precisam ser conhecidos, observados e respeitados por todos os participantes do processo. Em resumo, a judicialização em excesso é um reflexo da insuficiência de recursos e da irracionalidade dos gestores da saúde, dos médicos prescritores, da Defensoria Pública e também dos operadores da Justiça. Com isso, é necessário assumir responsabilidades, promover o diálogo e priorizar um comportamento racional que se incline a exterminar qualquer ação sem fundamento. Essa racionalidade tornaria a gestão mais eficiente e afastaria a presença de interesses privados ao evidenciar a devida distribuição dos recursos públicos, assegurando o direito à saúde previsto na Constituição da República. Deixo o link do artigo na descrição do vídeo. Um abraço.